Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando nesta quarta-feira mais um programa Reflexão, debatendo o dia a dia. Padre Luiz, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos aqueles que estão conosco conectados neste programa Reflexão. Com muito prazer estamos aqui para mais um programa juntos. E para esta tarde, vamos conversar um pouquinho com você a respeito do Evangelho de São Mateus, que aliás é o Evangelho do dia. E nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a parábola dos operários da vinha. Esta parábola belíssima, nós vamos ler apenas um trechinho para você, depois você pode em casa também fazer essa leitura. É o Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, e os versículos do 1 até o 16. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos do 1 até o versículo 16. E aquilo que nós separamos para falar um pouquinho com você nesta tarde diz assim: O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contratastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Então, esse evangelho tão bonito que nós trouxemos para refletir com você, traz aqui Jesus que vai contar esta parábola. E ele fala a respeito destes funcionários que são contratados. O pai, esse dono da vinha, ele sai para contratar aqueles que irão trabalhar. Vai logo pela manhãzinha, contrata por aquele valor, aquelas pessoas para se colocarem a serviço. Logo depois ele vai, vê outras pessoas, num outro momento, também os contrata e assim por diante. Vai também ao meio-dia, às 3 da tarde e depois, por último, às 5 horas. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Porém, quando este pai ele vai fazer o acerto com todos esses trabalhadores que passaram o dia ali trabalhando na vinha, qual é a surpresa de alguns daqueles que percebem que aqueles que foram contratados no primeiro momento receberam o mesmo valor que aqueles que trabalharam apenas 1 hora. E então, a um certo ponto, eles começam a murmurar. Como é que aquilo podia estar acontecendo? Aquele patrão, o dono da vinha, estava sendo injusto. Afinal, estavam recebendo, por menos tempo de serviço, por aquele mesmo valor que eles que trabalharam o dia todo estavam recebendo. E esta parábola nos faz pensar um pouquinho também nesta lógica deste mundo com a lógica de Deus. Ela é completamente diferente. E depois no versículo que eu acabei de ler para vocês, vai dizer exatamente isso. Nosso Senhor, Ele não faz distinção. Ele ama todos de forma igual. Nós que estamos inseridos nessa realidade, nem sempre conseguimos compreender os desígnios de Deus. E porque não compreendemos, somos levados às vezes a julgar por aqueles modelos que nós temos aí ao nosso redor. Quantas vezes, queremos algo, exigimos algo de Deus, fundamentados nesta lógica que está aqui do nosso lado. Às vezes, somos tentados até mesmo a agir com Deus como se Ele fosse aquele gênio da lâmpada. Quando precisamos de algo, vamos lá, passamos a mão naquela lâmpada, ele logo sai, fazemos o pedido e depois, quando somos atendidos, guardamos aquele gênio novamente na lâmpada e continuamos a nossa vida. A lógica de Deus é uma lógica completamente diferente da nossa. O Senhor nosso Deus nos ama de forma igual. E isso é muito bonito, não é, Padre? Exatamente, Deus, aqui no Evangelho de hoje, sobretudo, usa uma lógica diferente daquela lógica que usamos nós. Normalmente nós usamos uma medida que é diferente daquela de Deus. Nós normalmente raciocinamos, trabalhamos, pensamos em termos de quantidade. E aplicamos para Deus esta medida: trabalhei bastante e tenho que ganhar mais.
aquele trabalhou menos, tem que ganhar menos. Essa é uma lógica comercial, justamente, não pode funcionar nos nossos critérios, né, no dia a dia, não, humanamente pensando na parábola, nessa parábola conhecido como os operários da última hora, não tem lógica no raciocínio humano. Aparentemente, em um primo momento, logo nós dizemos Deus não usou um critério justo, mas o critério que Deus usa, o critério divino, não é tanto pela quantidade, mas pela qualidade. E a medida de Deus não é numérica, não é a medida que usamos nós, mas a medida que Deus usa é a plenitude, o pleno. Não? Estar com Deus ou sem Deus, estar com Ele ou não, doar ou não doar, para Deus conta a plenitude. Que eu seja, né, vamos usar como exemplo recipiente, não? Que eu seja um recipiente de 100 litros, que eu seja de 50, que eu seja de 20, ou mesmo até um recipiente pequenininho, tipo o dedal da costureira, a medida de Deus é a plenitude. Então, os operários da primeira hora, aqueles, né, contratados por um denário, né, uma moeda, depende da tradução, eles estão raciocinando, estão cobrando do patrão uma medida quantitativa, não estão olhando a plenitude. Não? Porque se realmente Deus fosse considerar como nós consideramos, será, né, que teríamos esta moeda? Quantos outros teriam mais moedas do que nós? Não? Então aquela moeda ali é a plenitude, é o transbordar do coração de Deus, né, que age vendo a plenitude. E os operários da primeira hora, podemos assim também raciocinar deste ponto de vista, né? Pessoas chamadas antes de mim, ou se queremos a nível bíblico, né, quantos apóstolos chamados, né, já desde o início da pregação de Jesus. Porém, o primeiro que entrou no paraíso, biblicamente fundado, foi justamente um operário de última hora, não? Que queremos dizer nada mais, nada menos que o bom ladrão, um operário de ultíssima hora, não só nem se está certo dizer assim, mas de último momento, né? Ali encontrou Jesus lá no alto da cruz, né? Nos últimos momentos da sua vida, e justamente ele, não, um ladrão, bom ladrão, assim conhecido, não? Foi o primeiro a entrar, né, a receber a plenitude da paga, não, reconhecer o Senhor no último instante da sua vida. Então, para Deus não conta tanto a quantidade, mas, né, a plenitude. Não, eu posso, né, com um ato perfeito de amor, né, ser esse operário, né, que ganha tanto quanto os demais depois, né, que talvez na vida, no dia a dia, levaram adiante uma vida. Os operários da primeira hora ali não ficaram muito contentes, murmuraram contra o patrão, reclamaram um monte de coisa. Então quer dizer que a gente pode pensar qual a plenitude da doação desses operários na obra do Senhor, né? Fizeram pelo dinheiro? Certamente sim, não, porque só com os operários da primeira hora está combinado o preço. Não, a moeda, os demais, não, pagarei o devido, não, aquilo que for justo, e Jesus, e para Deus, né, a medida sua é a plenitude. A moeda, não, entendendo a moeda como plenitude de paga para todos, né, o possuir, né, os bens de Deus igual para todos. E que coisa mais linda o trechinho desse evangelho de hoje, como ele vem para iluminar a cada um de nós, não é? Iluminar o nosso dia a dia mesmo. É uma reflexão que nós podemos fazer ao longo de toda esta semana, pensando mesmo, como é que nós temos nos dedicado a este serviço, como têm sido as nossas ações. Como o Padre bem disse, né, estamos nos dedicando, realizando esses gestos com amor, preocupando-nos, na verdade, em realizar aquilo que está ao nosso alcance, porém, de uma forma em que eu me dedico, eu me entrego, coloco ali, naquela situação, todo o meu ser, me dedico para que aquela pessoa com quem eu vou me encontrar, ou que vou realizar, quem sabe, um determinado gesto, ela possa mesmo, naquela situação, perceber a mão de Deus,
Existem vários momentos ao longo dos nossos dias em que nos encontramos com pessoas que às vezes fogem até do nosso roteiro. Nós não tínhamos pensado. Traçamos ali ao longo do nosso dia, da manhã já, pensando o que será do nosso dia, e algumas coisas fogem àquilo que nós pensamos. E nestas situações que nos surgem de improviso, será que nós estamos também preocupados em vivê-las, dedicando todo o nosso ser? É importante. Quantos encontros, não é? Quantos olhares, quantas situações podem ser experimentadas que fogem um pouquinho daquela rotina que nós traçamos no nosso dia a dia. Até com você que está agora ligadinho aí conosco, nos recebendo em sua casa, quem sabe também no seu ambiente de trabalho. Você já parou para pensar um pouquinho a respeito disso? Como você tem vivido as suas experiências? Como têm sido estes encontros? Qual é a medida do seu amor? É bom a gente refletir. Essa palavra de Deus nos ilumina para pensarmos um pouquinho assim também. Olhando para a nossa própria história, como temos vivido estas experiências na presença deste nosso Deus maravilhoso. Vejo que esta palavra, Padre, ela pode iluminar toda esta nossa semana, não é? Todo momento é momento bom para viver essa plenitude do trabalho, da doação, do serviço. E cada circunstância, cada pessoa que eu encontro, ou cada momento que eu tenho que viver, ou que seja no trabalho que a gente tem que viver no dia a dia, que seja na doação, que seja em casa, que seja na família, que seja na comunidade, à medida que somos chamados a usar aquela de Deus, a plenitude. Não conta tanto a quantidade, no caso, mas a qualidade que colocamos naquilo que fazemos. A gente pode fazer 1000 coisas, mas depois, se falta o amor, São Paulo mesmo vem a dizer, eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não estou nessa plenitude de doação, de amor, se eu não uso a medida de Deus, que é a caridade, que é o amor, para nada serve. São Paulo é até bem radical nas suas colocações. No hino à caridade, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo é bem radical. Eu posso até dar o meu corpo para queimar, mas se não é com essa plenitude de amor, eu posso trabalhar o dia inteiro, suar, me matar o dia inteiro, mas se não é naquela atitude do amor gratuito, da doação, se não é a medida de Deus, então a gente pode até estar investindo, não digo em falso, mas investindo de uma forma menos produtiva, se queremos usar também esse termo de produção, de quantidade. Mas o segredo aqui mesmo é a doação. O segredo é usar essa medida divina, a plenitude. Quando me dou sem interesse, quando me entrego, quando confio, quando me coloco à disposição, no amor, sempre produzirá o seu fruto, que é a medida de Deus, que é a moeda, que se queremos a plenitude de Deus doada para cada um de nós, para cada ser humano. E é interessante também observar que na parábola Deus é mesmo generoso, que assim como deu a moeda para aqueles da última hora, deu a moeda mesmo para aquele lá que estava reclamando. Deus é sempre pleno na sua medida, não volta atrás. Eu poderia muito bem também ter dito, está reclamando, eu te pago de menos, ou não te pago, etc. Ali na parábola, justamente chama a atenção do operário que está reclamando, pega o que é teu, agradece, vai e deixa eu fazer o que eu quero com os meus bens. Então Deus não faz parcialidade de pessoas, Deus não tem preferência de pessoas. Aquilo que conta para Deus é a doação, é o serviço, é a plenitude, aquilo que a gente faz. É daquela fala dele. Agora vai ele, né? Já pode ser os dois juntos. Vai encerrar? Então já deu os 20 minutos. E é com esta reflexão belíssima,
aqui na palavra do Padre. Gostei demais, mais um aprendizado para nós ao longo desta semana. Tenho certeza absoluta que estas palavras irão nortear também a tua vida, para que você possa refletir e que cada um de nós possa ter sempre em mente isso. Este Deus maravilhoso, Ele é misericordioso. E não tenha medo não, de doar aquilo que você tem, por mais simples que pareça ser. O Senhor sabe reconhecer a nossa pequenez, desde que seja feita de fato com todo o nosso ser, com amor. Não é isso, Padre? Já me despeço também, desejando a você uma ótima tarde, uma ótima semana. Boa tarde, Padre. A gente agradece mais uma vez pela atenção, pela acolhida, pela possibilidade que, como dito, que tivemos de entrar na tua casa. Muito obrigado por nos prestigiar e uma boa semana, um bom trabalho e uma boa doação, que seja primeiro ou último operário da última hora. Um bom trabalho e boa caminhada. Muito obrigado e até a próxima.